temos pessoas de São Paulo, pessoas de Curitiba, pessoas de Goiânia, pessoas de Brasília, pessoas do interior de São Paulo, pessoas de Curitiba, e tá bem mesclado a turma, porque temos telecomunicação, temos sistemas bancários, startups, irrigação, hotelaria, turismo, enfim, temos uma gama de categorias diferentes de trabalho, segmentos diferentes. Como que nasceu esse workshop? O Marcos é o meu mentor, eu fiz com ele um programa de mentoria para a minha empresa, e aí ficamos, além dele ser meu mentor, nos tornamos amigos. Nesse momento dessa crise mundial de saúde, onde ela impacta as empresas de uma forma estrondosa, nós começamos a conversar um pouquinho, alguns clientes me procuraram para entender, e aí, o que eu faço, para que lado que eu vou, o que está acontecendo, e essas reuniões têm sido muito legais para a gente trocar experiências. Nós dividimos, eu e o Marcos, um bate-papo nosso em 3 etapas. O pré-coronavírus, ou seja, a informação chegou em janeiro, a China e Itália já vinham bombando informações para nós de que seria um caos. Quão rápido foi a decisão sua, da sua empresa, de se retirar, de entender qual era o plano de ação que você conseguiria, quão rápido você conseguiu levar todo mundo para o home office, como foi na sua empresa, como tem sido na sua empresa as decisões a partir do momento que você entende que tem algo acontecendo no mundo. O segundo é a quarentena. Como os seus funcionários têm se comportado, como tem se comportado a sua turma e, principalmente, como tomar decisões em um momento em que você tem sido bombardeado por emoções. Ansiedade, falta de informação, as pessoas estão muito emotivas. Como tomar decisões racionais quando a nossa emoção ela aflora mais alto? E outro, o que você tem feito na quarentena? Como tem sido? Tem pessoas falando que estou muito mais produtivo dentro de casa, no home office. Outras falando estou completamente perdido. As pessoas, o RH, as empresas têm tentado de uma forma levar as pessoas para casa, entender. Você conseguiu entender o que o governo passou de opções? Você conseguiu fazer a antecipação das suas finanças? Você conseguiu pedir prazo para os seus fornecedores? Você conseguiu negociar? Qual é a sua situação? E o terceiro é o pós-coronavírus. Então, como será dentro da sua empresa a retomada e ainda, né? Tem gente que fala em uma extensão dessa crise, lembrando que a gripe espanhola ela teve 3 ondas, sendo que a segunda onda que foi uma onda mais pesada, então pode ser que tenha uma segunda onda aí desse vírus. Quando eu coloquei nesse aspecto, eu e o Marcos, o André conversando, ele falou assim: Léo, nós temos que dividir empresas em 3. As primeiras, quem foi completamente impactado pela crise do novo coronavírus, que é quase todo mundo. Como estão essas empresas? O que elas têm feito? Quando impactou? Em qual nível que ela está? Ok. Segundo, aquelas que não foram impactadas, elas mudaram as pessoas, levaram para home office, continuaram com o seu fluxo de caixa normal. E terceiro, aquela minoria que está se beneficiando, que tem vendido mais, que está gerando mais emprego, que está gerando mais receita por causa do coronavírus. Então, nós separamos isso em 3. O André Ferreira, que vocês estão vendo aí no vídeo, ele é a ponte do Marcos aqui no Brasil, e eu tenho o maior prazer de falar que o meu amigo Marcos é quem vai conduzir esse workshop, porque, além de mentor, nos tornamos amigos, e é um cara muito bacana, do coração muito bom. É um prazer ter você aí batendo esse papo com a gente. Quando ele começou a falar algumas coisas para mim referente ao coronavírus, eu falei: Marcão, para, eu preciso chamar mais gente para ouvir o que você tem para falar. Eu vou ler aquele pequeno release que geralmente é comum que o pessoal leia, né? Do Marcos,
que é, assim, até simplório, viu, Marcão? É o que a gente vai colocar aqui. Bom, para vocês entenderem quem vai falar um pouquinho com a gente hoje, o Marcos é especialista em inteligência comportamental, mentor de negócios e autor do best-seller Pequenos Hábitos e Grandes Resultados, que é esse livro aqui que eu tenho, viu, Marcão? É o livro do Marcos, que no meu caso ele está autografado aí com a dedicatória, e eu sou muito feliz em ter. Estou fazendo até o merchan, viu, Marcão? Esse livro ficou dentro da categoria dele, de pequenos hábitos e grandes resultados. Dentro dessa categoria, ele ficou como o mais vendido da Amazon por alguns meses. Então, prazerão, é um livro excelente, muito legal. Além disso, é mentor de várias empresas, inclusive da minha, me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento, no meu processo empresarial, mudou a chave da forma com que eu lidava com a minha empresa de consultoria em vendas. É mentor de startups no Brasil e na Inglaterra, membro do grupo Mastermind nos Estados Unidos e no Reino Unido. Hoje o Marcão mora com a família em Londres e com muito prazer está aqui para falar com a gente um pouquinho sobre modelos mentais, como tomar decisões racionais em tempo de crise. Bom demais, Léo. Muito obrigado. E nós vamos já dar... É uma pena, a gente tem 39 pessoas inscritas e muita gente tentando entrar e nós vamos ter que mudar essa ferramenta para a próxima vez. Mas vamos lá. Marcão. Oi. Não sei se é rápido você olhar aí. Será que essa aprovação não está lá no Simpla, não? Eu já fui lá. Aí? Já fui também lá não, né? E não... Porque algumas pessoas conseguiram entrar depois, outras não estão conseguindo agora. Pois é. Não, então eu vou avisar o pessoal aqui que a gente faz uma próxima também. Porque eu já fui lá no Simpla, tentei achar alguma coisa, mas não consegui também, enquanto eu também não. Show de bola. Ok. Bom, pessoal, muito bom estarmos juntos. Obrigado pela atitude de fé e coragem de você se inscrever para participar desse workshop, porque provavelmente você não sabe muita coisa do que você vai ver, aquilo que vai estar te esperando, na verdade, né? Então, isso é uma atitude de fé. Mas que bom que você decidiu investir seu tempo. Eu quero te dizer que vai valer a pena. Eu vou repartir com você como que eu descobri esse assunto, como que eu tenho usado e como que isso tem feito diferença na minha vida, na vida das pessoas que a gente tem mentorado e acompanhado. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou seguir por esse PowerPoint aqui. Eu vou pedir que você faça perguntas pelo chat. Se você clicar aí esse botãozinho daí do chat, é só você clicar ele e fazer perguntas de tempo em tempo. Eu vou responder perguntas, tá certo? Esse evento está sendo gravado, então nós vamos colocar a gravação à sua disposição depois também, se você quiser rever. E também nós vamos estar... Opa, apareceu um risco na tela aqui, deixa eu ver como é que faz para desfazer isso. Isso acontece de vez em quando, eu sei que tem um jeito de desfazer isso, mas vamos lá. Legal. Eu vou colocar a gravação à disposição de vocês também. E nós vamos repetir esse workshop. Bom, esse cara é o Ray Dalio. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Ele é fundador da Bridgewater Associates. E ele publicou, antes de ontem, ele deu essa entrevista na CBN, se não me engano, ou CNN, não sei. E ele falou o seguinte... Ele está falando sobre essa presente crise. Nós deveríamos estar agora muito entusiasmados com o novo futuro. Estamos agora numa revolução maravilhosa quanto à capacidade de pensar e como usar essa capacidade. Isso será a coisa mais preciosa nesse futuro. Devemos agora focar em entender e aperfeiçoar nossas habilidades de pensamento lógico e criativo. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos conhecer uma ferramenta que aperfeiçoa as nossas habilidades de pensamento lógico, principalmente, que são modelos mentais. Eles podem revolucionar a nossa maneira de pensar. Eu descobri esse assunto um dia participando de uma conversa entre dois intelectuais
americanos no Twitter, o James Clear, autor do livro Atomic Habits, e o Naval, que é um angel investor lá nos Estados Unidos, e eles falando sobre modelos mentais e mencionando que essa dupla daí, que é o Warren Buffett e o Charlie Munger, são dois sócios, eles têm mais de 40 anos. O Warren Buffett é considerado o cara mais bem sucedido em investimentos de todos os tempos. E eles estavam mencionando uma entrevista com o Warren Buffett. Deixa eu... Participantes. Isso. Eles estavam... Isso acontece, né, nesse novo tempo. Então, eles estavam falando sobre como que o Warren Buffett comentando que a razão dos mais de 40 anos de grande sucesso em investimentos é que o sócio dele, o Charlie Munger, usa mais de 90 modelos mentais para fazer decisões. Eu falei, puxa vida, eu tenho que descobrir o que é esse negócio de modelos mentais. Então, ao invés de tentar te explicar, eu vou te mostrar um exemplo. Alguém consegue ver aí o que é que está representado aí na tela? Você consegue identificar? Se você for lá no Participantes, esse bonequinho que tem lá, dois bonequinhos e o número 16, aí na parte mais baixa aí da tela, ou na parte de cima, conforme o caso, tem lá, se você colocar lá, participantes, tem lá sim ou não, lá embaixo. Alguém consegue identificar o que está aí na tela? Não. Quem mais? Sim. Mais alguém? Sim ou não? Não. Não, não. Beleza. Ótimo. Bom, a sua mente, nesse momento, está olhando para essa imagem e procurando alguma coisa, uma referência, procurando um modelo que se enquadra nessas manchas aí na tela, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar para a sua mente agora um modelo para ela poder entender essa imagem. Tá aí. Te dei um modelo. Agora, vou voltar à imagem. Consegue... Vou limpar agora suas respostas. Consegue agora identificar o que está aí na tela? Sim ou não? Sim, 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 sim. Ótimo, ótimo. Se alguém ainda não conseguiu, eu vou fazer uma coisa que vai te ajudar. Olha aqui, ó. Vou colocar uma junto com a outra. Tá vendo? Agora dá para ver, não dá o que é? Ok. Bom, a sua mente estava procurando uma maneira de encontrar um padrão, um modelo, para poder identificar isso daí. Eu te dei o modelo, esse daqui, e a sua mente imediatamente identificou. Então, todos nós já usamos modelos mentais. A sua mente trabalha com modelos. Ela tem uma série de padrões ou modelos gravados, e tudo aquilo que ela percebe, ou através da visão ou audição, seja qual for o senso, tudo aquilo que ela percebe, ela tenta enquadrar aquilo lá dentro do modelo existente. Vou te dar um outro exemplo aqui. Estraguei o exemplo. Eu ia te mostrar só isso daí, não sei se você chegou a ver outra imagem. Se a sua mente, se você vê apenas isso daí, você pensa assim, será que isso daí é um tablete de chocolate, é um livro, é uma cerâmica, o que é isso, um pedaço de madeira? Mas daí, se eu coloco algumas referências a mais, por exemplo, encosto e pernas, a sua mente acha um modelo, uma abstração em que isso daí se enquadra e pronto, está resolvido. Isso daí são modelos mentais, são referências que sua mente usa para poder entender alguma coisa. Eu não sei se vocês conhecem aquela história dos cegos numa vila indiana, que nunca tinham encontrado com um elefante. Chega um elefante lá na vila e eles começam a palpar o elefante para tentar entender. E um pega na perna do elefante e a mente dele associa aquilo lá a uma árvore. Então ele fala, não, um elefante é tipo uma árvore. O outro pega na barriga e fala, não, é tipo uma parede. O outro pega na tromba e fala, não, é tipo uma cobra. E assim por diante. Ou seja, cada um usando um modelo diferente, segundo a percepção que ele teve, para tentar identificar aquilo lá. Bom, modelos mentais, todos nós temos uma série de modelos mentais que nós usamos para tentar explicar, entender, identificar as coisas. Mas o que nós vamos fazer aqui hoje é conhecer uma série de modelos diferentes para resolução de problemas complexos
e que vão ser úteis para a gente ter uma visão mais holística, mais inteira desse elefante. Então, o problema é o elefante. Então, quando você usa vários modelos mentais, é como se você estivesse pegando a percepção do cara mais da esquerda com o do cego mais da direita, lá de cima, e somando essas percepções para te dar uma visão mais completa daquilo que você está tentando resolver. O Einstein falava o seguinte: olha, nós não conseguimos resolver um problema com o mesmo estado mental que criou o problema. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é buscando estados mentais diferentes para olhar o mesmo problema de maneiras diferentes, tá certo? Elon Musk fala o seguinte: você é pago em proporção direta com a dificuldade dos problemas que você resolve. Então, a ideia aqui é nós acharmos uma maneira da gente resolver problemas de maneira que a gente possa ter mais resultados financeiros também. Tá? Nós vamos aprender a resolver problemas mais complexos através dessa ferramenta. A diferença entre o pedinte e o Mark Zuckerberg, lá do Facebook, está principalmente nos modelos mentais que eles usam para fazer o que eles fazem. Bom, como é que funciona modelos mentais? Você tem um problema e você usa os seus modelos mentais naturais para enxergar aquele problema. E se você continuar usando a sua maneira usual de enxergar aquele problema, você vai continuar tendo as respostas que geralmente você tem quando você tenta resolver aquele tipo de problema. A ideia dos modelos mentais é você encontrar princípios que podem ser usados para resolver aquele problema de uma forma diferenciada, e você conecta esse problema aos princípios através de perguntas. Nós vamos ver uma série de exemplos para você entender isso daí. E daí, eu escolho outros princípios e mais outros princípios, ou seja, eu vou rodear esse problema de várias maneiras para que aumente em muito a chance de poder resolvê-lo. Essa é a ideia de modelos mentais. Então, a melhor maneira de entender alguma coisa é realmente fazendo. Então, nós vamos conhecer aqui alguns modelos mentais e eu separei aqueles que eu entendo que são bastante úteis em resolução de problemas, especialmente em momentos como esse, em tempos de crise. Certo? Lembre que você pode fazer perguntas a hora que você quiser, tá? Usa aí o chat para isso. Bom, o primeiro modelo mental está relacionado com alguma coisa que o Warren Buffett falou. Ele fala o seguinte: se você não souber separar o seu emocional na hora de fazer decisões, certamente você fará decisões ruins. Então, o Léo já mencionou sobre isso na introdução dele. E o primeiro modelo mental que nós vamos ver é relacionado a separar nossas emoções na hora das decisões. Bom, vamos entender então natureza humana, ou entender comportamento humano. E para isso eu vou usar um outro modelo mental chamado primeiros princípios, ou princípios fundamentais, para chegar a uma conclusão sobre o comportamento humano. Eu vou reduzir o comportamento humano a uma coisa extremamente simples. E depois nós vamos entender esse outro modelo mental. Mas todo comportamento humano, ele parte de uma raiz de sobrevivência e reprodução. Desde o momento onde houve a fecundação, ali a partir daquele momento, aquele conjunto de células elas vão pensar em se reproduzir. Depois, quando a criança nasce, a preocupação é sobrevivência. E por toda a vida, sobrevivência e reprodução vão ser a raiz de todos os seus comportamentos. Logicamente que essa raiz ela vai criando camadas cada vez mais sofisticadas, por exemplo, comportamento tribal e vários outros, e vai gerando uma série de características próprias da espécie humana, mas tudo está resumido em sobrevivência e reprodução. Outra coisa que vai ajudar a gente a entender comportamento humano. O nosso cérebro, ele pode ser funcionalmente dividido em 3 áreas. A mais de baixo, essa cinza, que é o cerebelo e a base do cérebro. Essa parte cuida de respiração, batimento cardíaco, digestão, funções vitais, movimentos e outras coisas. Essa parte vermelha é o sistema límbico, ele cuida principalmente do seu emocional. E a parte em azul é a parte de fora do cérebro, que é o córtex. Especialmente a parte da frente do córtex, que fica logo de trás da sua testa aqui, é responsável pela sua cognição, pela sua avaliação lógica, pela sua ponderação. Bom, quando você está tendo sentimentos a respeito de alguma coisa, eles vêm dessa área vermelha.
Então, vem da sua parte intuitiva, inconsciente, e você só percebe que você está tendo aqueles sentimentos. E muitas vezes você não consegue explicar. A parte azul é a parte que percebe, ela é principalmente a parte mais consciente de todas, e é ali que você percebe as coisas que estão acontecendo, tá certo? Então, uma coisa que você pode fazer, e esse daqui é um primeiro modelo mental, para você separar o seu emocional do seu racional, é quando você percebe que você está começando a ficar agitado emocionalmente, ou quando você percebe que o seu emocional está começando a ter um papel ali relevante naquela decisão que você está fazendo, naquele problema que você está lidando, você faz essa pergunta: qual parte do meu cérebro está gerando esse pensamento ou essa sensação? Ou seja, isso daí é algo que vem do meu sistema límbico, que está preocupado com sobrevivência e com reprodução, ou vem do meu córtex, que é a minha parte ponderada, que avalia prós e contras, consequências no futuro e tudo mais. Porque, especialmente em momentos de crise, o nosso emocional fica extremamente alterado. Então, eu fico ansioso, eu fico tenso, eu fico com medo de perder o meu negócio, perder o emprego, perder a minha carreira, a minha empresa falir. E isso daí gera uma série de emoções. E é fácil a gente ser levado pelo nosso emocional e acabar fazendo decisões ruins, porque não foram decisões ponderadas, elas foram decisões extremamente influenciadas pelo nosso emocional. E é isso que o Warren Buffett estava falando. Olha, cuidado com o seu emocional, para você não fazer decisões emocionais. Elas geralmente, quase sempre, elas são decisões ruins. Então, uma coisa que você pode fazer, um modelo mental que você pode usar, é você parar e se perguntar: peraí, eu estou aqui meio agitado, meio ansioso, que parte do meu cérebro está gerando isso daí? Isso é uma forma de você resolver esse problema. Outra forma é você levar em conta essa sequência daí, que é a sequência do comportamento humano. Eventos geram significados, significados geram emoções, emoções geram ações, ações geram resultados. Então, por exemplo, evento. Você está conversando com alguém, e daí aquela pessoa te olha de uma maneira meio estranha, meio agressiva, ou fala alguma coisa que você não soa bem para você. Bom, talvez você dê um significado para aquilo que aquela pessoa falou, que é ofensivo. Não, essa pessoa está me ofendendo. Isso daí produz uma emoção em você, raiva, indignação. Isso daí te leva a agir, ou retraindo ou revidando. Vamos supor que você resolve revidar e você fala para a pessoa umas verdades. Ou seja, a ação é você revidar. O resultado disso daí é talvez o relacionamento entrar em colapso ou sofrer uma convulsão aí nesse momento. Ou seja, essa é a sequência básica para comportamento humano. Eventos geram significados, que geram emoções, que geram ações, geram resultados, tá certo? Então, uma outra coisa que você pode fazer, um outro modelo mental que você pode usar, quando você percebe que o seu emocional está começando a ficar agitado, ansioso, amedrontado e tudo mais, é você fazer a seguinte pergunta. Lembra que nós vamos ligar um princípio ao problema através de uma pergunta? Então, a primeira pergunta foi: qual parte do meu cérebro está gerando esse pensamento? A segunda pergunta que nós estamos fazendo aqui agora é: qual o significado que eu provavelmente dei para esse evento que gerou esse sentimento em mim? Percebe? Então, por exemplo, alguém chega para você e fala assim: olha, nós estamos com um problema, alguém da sua empresa chega para você e fala: olha, nós estamos com um problema de fluxo de caixa. E você, aquilo lá é um evento, alguém te trouxe uma informação. Qual que é o significado que você vai dar para aquele evento? Se você dá o seguinte significado: pronto, a vaca foi para o brejo, agora está tudo enrolado, não tem jeito. Se esse é o significado que você dá, e você deixa o seu emocional tomar conta dessa situação, porque o significado que você dá gera emoção, e nesse caso vai gerar emoções extremamente nocivas, negativas, tóxicas, e com certeza as decisões, as ações que você vai tomar vão ser também extremamente negativas. Percebe? Então, a sua sanidade emocional nesses momentos de crise são essenciais. E essas ferramentas que nós estamos vendo aqui são ferramentas que podem nos ajudar a colocar o emocional sob controle através do questionamento de qual parte do cérebro está gerando isso daí. Uma vez que eu lembro isso, eu posso retornar para um pensamento mais equilibrado, ou fazendo a pergunta: qual que é o significado que eu estou dando para isso daqui, que está me gerando essa conturbação
E uma vez que eu fiz essa pergunta e percebi que eu dei um significado nocivo, ruim para aquela informação, aquele evento, eu posso fazer a próxima pergunta, que é: qual seria um significado mais útil para isso? Então, por exemplo, alguém chegou para você falando que vocês não têm dinheiro para rodar mais um mês. Então, ao invés de dar para aquela informação um significado catastrófico, que é o que geralmente a gente faz, eu faria isso, mas você pode, então, parar e falar: não, espera aí, eu dei um significado ruim para essa informação porque é um significado muito nocivo, porque está me fazendo mal isso daí. Qual que seria um significado melhor que eu poderia dar? Bom, então você pode daí fazer uma análise. Por exemplo, eu vou fazer análise do fluxo de caixa, vou ver como que a gente pode cortar mais despesas ainda, vou ver como que a gente pode resolver, sanar isso daí, talvez algum recurso do governo para cobrir algum empréstimo, talvez BNDES, alguma coisa assim, para que eu possa ter fluxo de caixa para poder continuar operando. Ou seja, isso não quer dizer que é o fim da linha. Sempre existem opções, sempre existem opções. Então, eu ter a cabeça fria para poder parar, não deixar o meu emocional tomar conta da situação naquele momento, e agora eu voltar para a sanidade, voltar para o pensamento ponderado. É por isso que nós estamos tratando disso daqui, para poder saber como que a gente faz isso. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando um problema, uma situação problemática, e nós estamos usando princípios diferentes, com perguntas diferentes, para abordar esse problema de uma maneira ponderada e assim evitar que as nossas emoções nos sequestrem e nos levem para decisões que nós vamos nos arrepender depois. Pessoal, fica à vontade para fazer pergunta, tá? Se aparecer pergunta aí, o André vai me avisar e a gente responde. Vamos lá, então. Depois nós vamos abrir os microfones também, a gente pode conversar mais, especialmente no grupo pequeno, a gente tem 20 pessoas, dá para a gente fazer isso. Outro recurso que você tem para trazer o seu emocional, a hora que ele estiver muito agitado, você trazer ele para o lugar. É uma ferramentazinha chamada, é uma ferramenta de mindfulness, não sei se você já ouviu falar de mindfulness, é você se tornar ciente daquilo que são as suas emoções, o seu interior, a sua respiração, as coisas à sua volta, para acalmar também a sua mente. Mindfulness é uma ferramenta maravilhosa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vou te mostrar uma coisa bastante simples que você pode fazer, que é identificar, rotular e observar. Funciona assim. Você está começando a ficar agitado, começando a ficar ansioso, você pode até ter um começo de um ataque de pânico, por exemplo. O que você faz? Primeiro, identificar o que está acontecendo. Você fala: opa, peraí, estou tendo aquela sensação ruim. Ou meu maxilar está travado, meu ombro está retesado. Então, eu identifiquei. Daí que você faz? Você rotula. O que é rotular? Eu vou só dar um nome para aquilo lá. Por exemplo, falar assim: não, isso daí é um comecinho de ansiedade, vai passar. Ou seja, você rotula e você daí começa a observar aquilo lá, sem pânico, sem entrar no estresse do estresse, que daí ele vira nocivo. Mas uma vez que você rotula, geralmente o que vai acontecer é que o poder daquilo lá sobre o seu emocional começa a diminuir. Você rotula e observa. Não, isso daí, eu estou desse jeito porque eu estou com raiva. Eu escutei uma coisa aqui agora que me deixou com raiva, deu um significado ruim para aquilo lá, estou com raiva. Então, uma vez que você rotula o seu sentimento e fala assim: isso é raiva, e começa a observar, você vai começar a notar que essa raiva vai começar a ir embora. Por que isso acontece? Bom, primeiro, para você lembrar disso daí, lembra de IRON. Você vai identificar, rotular, observar e nada mais. Você não tem que fazer mais nada naquele momento. Você para e fica quieto um tempinho. Bom, lembra do Iron Man, tá certo? Então, ó, seu cara aí, a mulher, o homem forte, que vai resistir a esse sequestro emocional para não fazer uma decisão desastrosa. Então, você vai ser o Iron Man, IRON, Iron. Então, você vai identificar, rotular, observar e nada mais. Vai ficar quieto um pouquinho, esperar a raiva passar, esperar a ansiedade passar, esperar o pavor passar. E isso apenas rotulando, observando e esperando. Rotula, observa a sua respiração, o seu emocional variando
que você está fazendo? Você está passando o controle do seu sistema límbico para o seu córtex. É isso que você está fazendo quando você usa esse iron daí. Identificar, rotular, observar e nada mais. Ou seja, quando você começa a dar aqueles significados nocivos para as informações, você está assistindo um noticiário, recebeu uma mensagem de WhatsApp e tal, o seu sistema límbico começa a tomar conta. E daí você começa a ser sequestrado, o seu raciocínio é sequestrado pelo seu sistema límbico, pelo seu emocional. Quando você usa o identificar, rotular, observar, nada mais, ou quando você usa um novo significado para aquilo lá, ou quando você se pergunta de qual parte do cérebro está vindo essa coisa daí, quando você faz isso, tudo isso daí serve para você devolver o controle para o seu racional, para o seu córtex, para a parte do seu cérebro que faz decisões ponderadas. Esse é o objetivo, tá certo? Então, esses são princípios ou modelos mentais que nós podemos usar para que a gente possa não deixar o nosso emocional sequestrar a gente. Vou parar aqui de compartilhar. Alguém tem uma ideia de alguma aplicação? Quando você estava escutando aí, você lembrou de algum tipo de aplicação que talvez você poderia usar? Estou abrindo aqui o microfone de todo mundo. Alguém quer falar? Não, né? Bom, tudo bem. Ok, qualquer coisa, pessoal, põe aqui no chat, tá? Põe uma mensagem aí. Mas vamos voltar então lá, então. Vamos lá no compartilhamento da tela novamente. Então tá, aplicações. Por exemplo, você está para fazer uma decisão importante do seu negócio e seu emocional está agitado porque a situação é tensa. Então, o que você faz? Usa essas ferramentas para poder trazer o seu emocional, então, para o controle. Eu já dei vários exemplos de aplicações, né, enquanto a gente estava falando, então acho que a gente pode avançar. Outro modelo mental que eu uso, outra estratégia que eu uso, pensar no papel. Quando você pensa só na sua cabeça, você consegue reter, em média, 3 variáveis ao mesmo tempo. Algumas pessoas 4, outras 5, o máximo 7 variáveis ao mesmo tempo. Então, isso daí é muito limitante. Só 3 variáveis ao mesmo tempo é muito limitante. Quando você pensa no papel, você expande esse número de variáveis de uma maneira enorme. Ou seja, você consegue pensar de maneira mais detalhada, mais clara, e com isso você pode fazer melhores decisões. Então, por exemplo, uma coisa que eu amo é mapas mentais. Provavelmente você já conhece mapas mentais. E aqui eu estou usando mapas mentais junto com modelos mentais aqui. Eu estou usando aqui um modelo mental chamado de inversão, depois vou voltar nesse exemplo daqui. Mas o que eu faço? Eu pego um pedaço grande de papel, eu compro daqueles blocos de papel de flip chart, sabe aquela folha, tem 1 metro mais ou menos de altura. Eu ponho na mesa e pego marcadores e saio escrevendo ali. Então, às vezes, com a minha caneta mesmo, saio escrevendo e vou montando mapas. Ou então, quando eu estou viajando, eu uso meu iPad, eu tenho um aplicativo lá de desenho, então isso daí foi feito no iPad, esse daí. Eu estava planejando um webinário e eu comecei a fazer perguntas sobre aquilo lá. Então, mapas mentais são uma forma excelente de você pensar no papel. Eu gosto muito também de jornadas. Você pegar um fluxo, por exemplo, e criar uma jornada, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, com aquilo lá. Você pode fazer jornada de cliente, jornada de fornecedor, jornada de resolução de problemas, jornada para tomada de decisão. Mas o papel te ajuda você a expandir o seu cérebro. É como se você pudesse pegar o seu cérebro e fazer uma extensão do seu cérebro ali no papel. Aplicações, todo tipo de decisão, todo tipo de pensamento. Quando você for pensar, pense com papel na sua frente, vai rabiscando, escrevendo. Eu faço bonequinho, sou péssimo para desenhar, mas eu faço bonequinho como esse daqui. Eu fiz um bonequinho aqui. Não, esse daí não. Esse daqui, ó, esse bonequinho daí, ó. Gosto de fazer bonequinho para poder representar alguma coisa, porque me ajuda a pensar de maneira estendida. Isso daí funciona também. Se você não faz isso ainda, eu recomendo que você faça. Eu andava sempre com um caderninho comigo, ou às vezes mais de um caderninho. Eu tive que substituir esse caderno porque comecei a viajar demais e comecei a usar o iPad no lugar do caderno.
mas de vez em quando ainda levo um caderninho comigo. Eu gosto do papel também, do papel mesmo. E de vez em quando eu uso rolos também de papel, ou papel grande, para poder colocar meu pensamento aí no papel. Ok. Pessoal, vocês estão muito quietos. Deixa eu ver como é que está aqui. Está todo mundo vivo aí? Tá, todo mundo ok. Ninguém dormiu ainda. Que ótimo. E aí? Pensar no papel. Alguém aqui usa pensar no papel? Conta aí para nós. Tiago usa. Quem mais? Rodrigo usa. Kenli usa. Beleza, fantástico. Evandro também. Excelente. Vamos continuar então. Eu estava só querendo ter certeza. Os que queriam dormir desligaram a câmera. Então, pode dormir sem ninguém perceber. Vamos lá então, continuando. Um modelo mental que é poderosíssimo. É esse que eu vou mostrar para vocês aí. Princípios fundamentais. Esse daí vale a pena você realmente pensar seriamente sobre isso. Ele foi criado por Aristóteles, foi usado por Aristóteles no passado, lá na Grécia Antiga. Recentemente, um cara que começou a usar ele de maneira intensa, o Elon Musk, o criador, né, dos carros Tesla, do SpaceX, uma série de outras empresas, um dos maiores empreendedores do mundo hoje. O Elon Musk tem uma história interessante sobre isso, como que ele usou esse modelo mental para resolver um problemaço. Ele queria colocar um foguete em Marte. E daí ele foi fazer lá o orçamento junto com o time dele e descobriram que o foguete em si, o motor do foguete, né, custava 62 milhões de dólares. Bom, ele falou isso daí inviabilizaria o projeto deles. O que ele fez? Ele usou esse modelo mental chamado de princípios fundamentais, ou first principles, como eles falam em inglês. Ele foi lá na essência. Os princípios fundamentais é você ir lá na essência daquele problema, você ir fazendo pergunta, até não ter mais aonde cavar naquele problema. Então ele fez a seguinte pergunta: do que é feito um motor de um foguete? O propulsor de um foguete. Daí a equipe dele falou, olha, é titânio, algumas misturas de alumínio, cobre, fibra de carbono. Daí ele perguntou o seguinte, qual que é o valor desses materiais no mercado de commodities? Daí descobriram que o preço desse material para fazer um motor de foguete seria em 2% apenas do valor do foguete pronto, ou seja, dos 62 milhões de dólares. Ele falou assim, não, então nós vamos sair contratando gente agora e nós vamos construir o nosso foguete, o nosso motor. Conclusão, quando ele terminou, mesmo somando toda a mão de obra, a equipe e tudo mais, o preço que saiu aquele motor de foguete para ele dava aproximadamente 10% daquele valor de 62 milhões de dólares. E isso viabilizou a empresa SpaceX, né, o Espaço X lá, que é uma empresa que está hoje enviando satélites, colocando satélites em órbita e tal, e o alvo deles é chegar em Marte. Bom, isso daí é o princípio, é o modelo mental chamado princípios fundamentais. Ou seja, você vai o mais fundo possível, começa a trabalhar com as perguntas fundamentais. Então, aquele momento lá que eu falei para vocês, comportamento humano, ele tem duas raízes. Eu usei esse modelo mental para chegar nessas duas raízes. Eu fui chegando, até falei, não, peraí. O comportamento humano começa lá na fecundação. Porque naquele momento, aquelas células, elas já começam a pensar em reprodução, não pensar, mas ela tem o movimento delas é todo no sentido de reprodução, depois a criança nasce, e daí tudo vai ser em torno de sobrevivência e depois reprodução, não é verdade? Então, foi usando esse modelo mental que eu cheguei naquela conclusão lá, juntando noções de antropologia, sociologia, psicologia e neurociência também. Bom, então, uma forma de você usar isso no momento de crise, é para resolver problemas como, por exemplo, agora voltando para a sua empresa, você perguntar o seguinte, qual que é a essência da nossa proposta de valor? Ou seja, o que a gente está agregando de valor realmente e que é essencial para o nosso cliente? O nosso cliente compra da gente essencialmente por quê? Vai se perguntando até você chegar na raiz disso daí. Não, o nosso cliente compra da gente porque
o nosso atendimento ao cliente é o melhor de todos. O nosso cliente compra da gente porque o nosso preço é o melhor, ou porque a nossa relação custo-benefício é melhor. É você chegar na essência desse assunto. Ou então, quais operações são fundamentais nesse momento? É uma pergunta que muita gente está fazendo. O que eu posso subtrair das minhas operações e que não faria muita falta? Eu preciso reduzir custos. Outra pergunta, quais são as pessoas ou parcerias essenciais nesse momento que eu preciso manter a todo custo? Entende? Então, quais são as pessoas que hoje são essenciais para mim para que eu continue meu negócio? Uma outra opção também é você usar esse princípio e recriar ou refazer o canvas do seu negócio, ou talvez fazer pela primeira vez aquele canvas de modelo de negócio, ou o canvas da proposta de valor. São diagramas que te ajudam a descobrir as essências do seu negócio, os fundamentos do seu negócio, certo? Você, nesse caso, está usando esse modelo mental dos princípios fundamentais, tá? Ou que também é chamado de primeiros princípios em inglês. Bom, uma forma de você usar esse princípio também é através de uma ferramenta desse cara daí. Ele é o Mr. Toyoda, com D. Ele fundou aquela empresa chamada Toyota, com T, que fabrica carros. E eles contam que, isso está descrito lá no livro que conta a história da Toyota, que ele chegava nos lugares, na fábrica, e se ele via, por exemplo, uma máquina que estava vazando óleo, ele perguntava para o colaborador lá, por que essa máquina está vazando óleo? Daí o colaborador falava assim, não, porque o retentor aqui está com problema. Daí ele fazia o segundo porquê. Por que o retentor está com problema? Está com problema porque ele é uma marca paralela, não é original. Ele fazia o terceiro porquê. Por que vocês colocaram uma marca paralela e não original? A gente colocou uma marca paralela porque o departamento de compras só está comprando coisa em paralela. Por que o departamento de compras só está comprando coisa em reposição, teste de reposição em paralelo? É porque tem uma nova política de compra que foi determinada pela diretoria da empresa, que diz assim, ou seja, agora ele chegou na raiz do problema, ele chegou lá no princípio fundamental daquele problema, perguntando por quê. Essa técnica fica conhecida no mundo inteiro como a técnica dos 5 porquês, que talvez você já ouviu falar. É uma forma de você aplicar o princípio fundamental, você achar o princípio fundamental, você chegar no problema, na raiz verdadeira do problema. Extremamente importante nesses momentos de crise também, onde você quer descobrir as essências do seu negócio, as essências da sua receita, as suas parcerias essenciais e tudo mais. Então, por que isso daqui é essencial? Por quê? Porque até chegar na raiz, certo? Outro modelo mental que você pode usar também é extremamente útil. Antes de você dar continuidade, o Marco queria comentar com a gente um modelo mental que ele tem usado. Legal. Cadê o Marco? Marco, habilita seu microfone. Alô, galera, tudo bem? Boa noite, Marcão. Tudo bom? Beleza. Eu não tinha te visto ainda. Então, Marcão, aí você até me perguntou, abriu o áudio um momento e eu não estava conseguindo naquele momento, eu estava só ouvindo. E a gente usou, para quem não sabe, temos um bar aqui em Uberlândia, no shopping. E tá escrito aí no seu banner, Zenaide. Aqui, ó. Aí, Marcão, pessoal, a gente vai completar 35 dias fechado já. E é uma situação muito delicada, né? Tem hoje, no total, 80 funcionários, né? A folha alta, é o que todo mundo está passando, né? Uma situação muito grave, muito, muito difícil, né? Uhum. Mas me veio um insight aqui, quando você perguntou, e dos modelos mentais, que eu acho que é muito importante e todos nós temos que usar, né, na hora da tomada de decisão. E uma coisa que no meio desses 35 dias fechados, há um tempo, já há pouco tempo, já estava quase completando um mês, e eu pensei, cara, a gente tinha feito uma live, né, para movimentar o Instagram, para deixar os clientes, né, sempre. E eu pensei, eu preciso fazer algo a mais para o cliente, né? Uhum. Esse algo a mais, igual você comentou agora há pouco sobre, às vezes tem alguém que tem um diferencial
no atendimento, outra no produto, e um dos diferenciais sempre a gente prioriza o atendimento. E eu falei, tem que fazer algo em relação a isso, né? A deixar o cliente feliz de alguma forma, além de live, além de cuidado, né, de estar fazendo algumas coisas diferentes na internet. E aí foi que me veio a ideia de selecionar os 150 clientes que mais frequentam o bar, que está sempre, tipo assim, 2, 3 vezes por semana. E nessa hora vem aquele pensamento que eu acho né, que aí que está a escolha do modelo mental para tomada de decisão nessa crise. Seria um investimento, queira ou não queira, né? Porque é um momento que você acaba economizando tudo, né? Qualquer centavo para o caixa, porque não está entrando nada para conseguir passar por essa crise. Porém, eu falei, vou fazer, porque a tomar a decisão foi não ficar com medo, não ficar com escolher para a mente ficar o medo conseguir vencer, porque são 150 entregas, a gente entregar no endereço, são 150 kits, são produtos que não são nenhum deles tem vencimento para antes de reabrir. Então, assim, é um gasto, é uma despesa que produtos todos que iriam ser vendidos. Enfim, mandamos boné, cerveja com a marca própria, caneca, um monte de coisa para 150 clientes. E o resultado, Marcos, foi incrível. Foi incrível. Movimentou tanto rede social demais quanto chuva de mensagem assim, do cliente falar assim, cara, a gente está vendo o sufoco, né, que vocês estão passando, fechados, e ainda teve cabeça para pensar em agradar o cliente, que a gente mandou uma carta, eu fiz à mão, assinei à mão a carta e falando, né, que a gente está com saudade, e aquela lá era uma forma de agradecer a preferência do cliente, de sempre priorizar e sempre frequentar. Então, aí eu queria dar passar para não ficar com medo, às vezes, é simples, não é um custo tão alto, que às vezes uma ideia que você tem, todos vocês aí têm para o seu negócio, às vezes pode parecer simples, mas que dá um resultado incrível, incrível. Eu recebi mensagens de clientes que assim, até teve umas que foi de emocionar até. Então, Fantástico. Então só dá esse modelo mental na hora entre economizar e entre fazer algo que gasta pouco e faz uma diferença gigante para o futuro, né? Que legal, que legal. Nossa, fantástico. Lindo, é realmente emocionante, Marcão. É isso aí, brigadão por ter compartilhado. E realmente, interessante porque você usou esse princípio que nós vamos começar a falar aqui agora, que é Pareto. Você selecionou 150 clientes. Então, imagino que você deve ter baseado em fidelidade de cliente, né? Eu imagino. Bom. Exatamente. Exato. Bom, isso é um princípio de Pareto. É você pegar... porque Pareto, embora a gente conheça ele como 20%, 80%, ou seja, 20% das causas produzem 80% dos resultados, 20% dos clientes produzem 80% das vendas, 20% dos produtos trazem 80% do faturamento e assim por diante. Embora esse número não seja preciso, 20, 80, mas a mensagem aqui é o seguinte: um número pequeno de causas produzem a maioria dos efeitos, a maioria das consequências. Isso se aplica a clientes, isso se aplica a produtos, isso se aplica a custos, a uma infinidade de coisas na empresa. E o que o Marco Aurélio fez, aí o Coreba fez, foi, de uma maneira aproximada, a usar Pareto aí. Pareto pode ser usado também para você diminuir custos. Ao invés de você ficar catando coisinha pequena, você põe numa planilha, ordena do maior para o menor e pega só os 20% do topo. Você vai ver que aquilo lá, o 20% dos itens do topo, corresponde a 80% das suas despesas. Você ataca naquilo lá, ao invés de ficar tentando dar tiro para tudo quanto é lado. Vai logo naquilo lá que vai fazer a maior diferença. E tem o Pareto
do Pareto também, o duplo Pareto. Você acha os 20% e depois você acha os 20% dos 20%. Ou seja, você vai achar o 1% que faz uma diferença de 64% nos seus resultados. Se você consegue aplicar o 20% do 20%, você acha ali o diamante, ali o ponto-chave da questão. Isso daqui, se você quiser saber mais sobre isso, me manda um e-mail, me manda uma mensagem no WhatsApp, nós vamos colocar o meu contato aí depois, e a gente pode fazer uma live só para discutir isso daqui. Eu posso dar exemplos numéricos, a gente pode abrir planilha, eu te mostro passo a passo como é que faz isso daí também, tá certo? Mas Pareto é muito bom para você fazer filtragem e você chegar lá na raiz realmente do problema ou lidar com, por exemplo, clientes de uma maneira diferenciada, como o Marco Aurélio acabou de falar para a gente. E o Marco Aurélio, você usou um outro modelo mental chamado segunda linha de consequências também, que é uma forma de pensamento estratégico. Isso daí que você fez foi um pensamento estratégico fantástico. Segunda linha de consequências é outro modelo mental bastante conhecido também e que funciona o seguinte. Quando você toma uma decisão, geralmente você está pensando na primeira consequência daquilo lá. Então, por exemplo, você tem um problema que é reduzir custos, você quer reduzir custos, então você pensa o seguinte, então o que eu vou fazer? Eu vou demitir colaborador. E com isso, a primeira consequência disso vai ser que eu vou ter custos reduzidos. Então, ótimo, eu quero reduzir custos, vou demitir colaborador, porque daí eu vou reduzir meus custos. Só que você não está pensando na segunda linha de consequência. Ou seja, qual que é a consequência da consequência? A consequência da consequência é que daqui a algum tempo você vai precisar contratar gente de novo, provavelmente, e você vai ter agora um custo de formação de novos profissionais, custo de seleção, entrevista, treinamento, ou seja, você vai ter que começar um processo do zero com essas pessoas que vão estar chegando. Isso daí vai te custar dinheiro também. E você está esquecendo desse custo. Logicamente, eu não estou falando que você não pode demitir. Você está entendendo aqui? Eu estou falando que isso daí tem que ser pesado. A consequência da consequência tem que ser pesada também, tem que ser levada em conta. Às vezes, levando em conta a segunda linha de consequência, você vai chegar à conclusão que não tem jeito, realmente eu vou ter que demitir. Ou não. Como eu tenho conversado com empresários que estão falando, Marcos, olha, eu estou segurando a turma aqui, eu não vou demitir até o último momento. Porque eu suei para construir um time afinadinho. Meu time está assim, está cantando junto ali, todo mundo afinado. Então, eu não quero mandar ninguém embora, porque isso daí vai me dar um trabalho enorme depois para mim poder recuperar ou repor esse pessoal daí. Então, isso é chamado de segunda linha de consequências. E o que o Marco Aurélio deu de exemplo para a gente é isso daqui que nós estamos colocando na tela. Muita gente está fazendo essa pergunta. Como que eu posso ajudar o meu cliente? Principalmente se é B2B, ou seja, se você tem um negócio que vende para outras empresas, essa empresa está passando dificuldades, não é verdade? Então, você pode fazer a seguinte pergunta. É um modelo mental para você usar. Como que eu posso ajudar o meu cliente nesse momento de dificuldade? Eu sei, você está pensando assim, não, eu é que preciso ser ajudado, eu estou desesperado aqui, eu não sei o que eu vou fazer, meu fluxo de caixa está deficitário e a coisa está muito ruim, eu não tenho mais recurso. E você está desesperado, mas nesse momento você pode parar, se livrar desse emocional tóxico, de pânico, de apavoramento, não ser sequestrado pelas suas emoções e você perguntar a seguinte coisa: como que eu poderia ajudar os meus clientes nesse momento? Que é mais ou menos aquilo que o Marco Aurélio fez. E quando você começa a ajudar os seus clientes, você vai ter o efeito ao contrário. Porque, por exemplo, se você vai lá no seu cliente, como eu vi um cara fazendo, ele foi lá e começou a dar treinamento gratuito. Esse cara, ele é de São Paulo, não está aqui nessa live, mas ele faz intermediação para grandes lojas, grandes redes de lojas e de móveis. Então, o que ele fez? Ele foi lá e começou a dar treinamento de vendas para os vendedores, aqueles que ficam lá na porta da loja, lá na rua, para ensinar aquele pessoal a vender. Porque ele falou o seguinte: se eu ajudar o meu cliente a vender, ele vai comprar mais de mim. Percebe? Então, o benefício vai voltar para mim. Então, esse é um modelo mental extremamente útil nesse momento. E, às vezes, você pode ir até no terceiro nível e falar assim, não, como que eu posso ajudar o cliente do meu cliente? Olha só que coisa fantástica.
Porque se eu ajudo o cliente do meu cliente, eu vou receber o resultado disso, vai cascatear de volta para mim. E, meu amigo, se você fizer isso, você vai fidelizar essa cadeia daí de uma maneira maravilhosa. Esse cara nunca mais vai querer parar de fazer negócio com você. Ele vai ser grato a você o resto da vida, porque você está resolvendo um problema dele seríssimo no momento crítico. Isso daí vai gerar benefícios. Outro modelo mental fantástico, chamado de inversão. Inversão é você inverter a pergunta ou inverter o problema. Ele era usado na Grécia Antiga também. Em vez de explicar, o Charlie Munger, o sócio do Warren Buffett, ama esse modelo mental. Ele fala, eu vivo usando ele. Tinha um matemático alemão chamado Charles Gustav Jacob, que ele amava esse modelo mental. Ele falava, toda vez que você não conseguir resolver um problema, inverte o problema e você vai conseguir resolver. Vou te dar um exemplo disso. Você quer resolver esse problema, como ganhar mais dinheiro? E daí você está tentando imaginar, não consegue resolver esse problema daí. Inverte o problema. Por exemplo, inverte a pergunta. Faz a pergunta, como perder menos dinheiro? É muito mais fácil você perder menos dinheiro do que ganhar mais dinheiro. A sua prosperidade não está tão ligada ao dinheiro que você ganha, mas ao dinheiro que você não gasta. Eu sei de histórias e histórias de gente que era assalariado, ganhava pouco, e hoje desfruta de uma situação que tem vários imóveis em vários lugares, porque gastava muito pouco. Então, quando você inverte a pergunta, você começa a achar soluções inovadoras que você não veria antes, você não acharia antes. Inversão é muito poderoso. Isso daí eu uso isso direto. Quase todo dia eu estou usando inversões. Por exemplo, eu dei esse exemplo lá, desse mapa mental que eu criei alguns meses atrás. Eu estava planejando um webinar, quando se chamava webinar, né? Hoje é live, e esse daqui nós estamos chamando de workshop, porque é um workshop na verdade. Então, eu me fiz a seguinte pergunta, o que eu quero desse webinário? É um modelo mental chamado começar pelo fim. Você pensa lá no final e pensa, o que eu quero que seja o resultado final disso daí? Eu comecei a escrever uma coisa, mas daí eu sempre uso inversão logo em seguida. Eu fiz a seguinte pergunta, o que teria que acontecer para esse webinário falhar? Ou para nada disso que eu estou querendo que acontecer? E daí eu escrevi lá, bom, primeiro, se ninguém aparecer, se eu mandar o convite e ninguém entrar no webinário. Outra coisa, se as pessoas não entenderem a relevância dos modelos mentais. Era um webinário sobre modelos mentais. Terceira coisa, se as pessoas não usarem modelos mentais, mesmo depois de eu ter explicado como é que funciona. Ou se as pessoas não verem resultados tentando usar. Ou se eu não souber distribuir essa informação de maneira correta. Ou então se o meu marketing for ruim. Ou seja, eu comecei a colocar as razões. Daí o que eu fiz? Falei, bom, então para cada uma dessas razões daí, eu vou inverter novamente. Então, para o primeiro, as pessoas não aparecerem no webinário. Como que eu posso evitar isso daí? Bom, coloquei uma série de opções, isso daqui é no topo aqui em cima, ó, uma série de opções para evitar que as pessoas não viessem no webinário. E daí, para outra pergunta, ou para outro problema, eu gerei uma série de soluções. E para outro, uma série de soluções. Então, ou seja, eu fui gerando soluções baseado em inversão. E isso daí é mágico. Isso daí realmente faz uma diferença maravilhosa. Certo? Bom, esse é o modelo mental, então, de inversão. Você sempre lembre, então, de inverter a pergunta que você está fazendo para você achar novas respostas. Uma série de aplicações. Então, por exemplo, se você estivesse fazendo uma pergunta relacionada aos problemas que você está fazendo nesse momento. Então, por exemplo, você vai ter que reduzir seu quadro de pessoal para reduzir custos. Então, você pode começar com a seguinte pergunta. Quem eu deveria demitir? E essa pergunta é difícil, porque você tem conexões emocionais com essas pessoas, provavelmente. Então, você pensar em demitir é muito ruim. O que você faz? Você inverte a pergunta. Quem eu não posso demitir nessa situação? Quem que é essencial para mim? Percebe? E é muito mais fácil você responder, geralmente é muito mais fácil você responder em inversão do que a primeira pergunta. Percebe como que isso daí pode facilitar o seu raciocínio e te levar a fazer decisões melhores nesses momentos?
Outro tipo de pergunta que alguém possa estar fazendo aí no meio dessa situação. Eu já dei o exemplo aqui das finanças, né? Como que eu posso ter mais dinheiro, ou a inversão seria como que eu posso gastar menos dinheiro, ou perder menos dinheiro. Outro tipo de pergunta, estou tentando lembrar aqui de outra coisa que a gente poderia estar perguntando. Como que eu posso ter mais clientes no meio dessa crise? Talvez a inversão dela seria algo do tipo, como que eu posso perder menos clientes nessa crise? Porque é muito mais barato você manter um cliente do que adquirir um novo cliente. Você provavelmente já sabe disso. Então, ao invés de perguntar como que eu posso ganhar mais clientes, é como que eu posso manter os meus clientes. Foi o que o Marco Aurélio fez também. Ele pegou os clientes fidelizados dele, os mais fiéis, e mandou lá um presente para eles. Ou seja, ele está segurando uma clientela aí, segurando a onda. Não é verdade? Bom, e a gente já deveria ter acabado, vou passar rapidinho nisso daqui. Aliás, PTA, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar alguma coisa para vocês. Rapidinho, vamos lá. Planejar, testar, ajustar. Nesse momento de crise, você tem que ser extremamente flexível, você vai fazer planos rápidos, sem ficar planejando muito tempo, você testa esse plano rápido, você faz ajustes rápido, planeja novamente, corrigindo agora o plano, testa novamente, ajusta novamente, vai rodando isso daí até você chegar na solução otimizada. Eu chamo isso daí de mentalidade de startup. Muito útil em momentos como esse, porque você vai ter que testar coisas novas, você vai ter que testar canais novos de distribuição, provavelmente digital, você vai ter que ter opções novas agora de venda e uma série de outras coisas. Então, isso daí pode ajudar tremendamente também, certo? Pode ser usado para marketing. Marketing, aliás, PTA é essencial em marketing. Você testar. Lançamento de novos produtos, uso de novos canais de distribuição e assim por diante. Pessoal, passei um pouquinho do tempo. Desculpe aí o atraso para terminar. Mas eu vou agora abrir o André. Tem alguma pergunta aí, André, que não foi respondida, que a gente não abordou? Alguém perguntou alguma coisa aí que eu não percebi? Não, no chat ninguém perguntou não, Marcão. Tá legal. Então é isso. A gente já passou do tempo. Eu quero primeiro agradecer muito a atenção de vocês, o fato de que você gastou esse tempo aqui com a gente. Eu me coloco à disposição para tirar dúvidas depois. Se você depois aparecer alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, você tem um problema específico que você gostaria de discutir comigo, eu estou à sua disposição, sem pensar em receber um centavo de ninguém aqui. Eu quero realmente me colocar à disposição de vocês, tá? Se você quiser marcar um call comigo, a gente marca. Mas o que precisar, nós estamos à disposição. O nosso objetivo aqui é ajudar o maior número possível de pessoas a passar por essa crise, para a gente já sair do outro lado, já começar a fazer negócios melhores ainda. E nós vamos estar no final dessa crise, nós vamos estar melhor do que quando a gente começou. Nós vamos aprender coisa nova, fazer afunilamento de processos, nós vamos estar aprendendo também a como fazer a gestão de uma maneira inovadora e nós vamos sair muito melhor. Eu tenho certeza que nós vamos sair com novas ideias de negócio também, novas maneiras de fazer o nosso negócio. Então é isso, eu vou passar para o André vai fazer a finalização aí para a gente, vai passar mais algumas informações importantes também. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, como o Marcão já falou aí, pela participação de todos vocês aí. Creio que todos nós podemos aí saímos aqui mais enriquecidos aí com o conteúdo que nós recebemos do Marcos. Eu vou colocar para vocês aqui o nosso site e também um presente que nós estamos disponibilizando para todo mundo aqui, que é um mini curso sobre modelos mentais, onde você pode escrever ali, se inscrever, você vai receber alguns e-mails com alguns vídeos sobre modelos mentais. Tem também o nosso site, você vai ver ali várias outras informações sobre os nossos produtos, você vai ver ali o treinamento, a mentoria que nós trabalhamos, onde colocamos os modelos mentais. E também tem o e-mail do Marcos, o WhatsApp dele, o meu, e nós estamos à disposição de cada um de vocês aí para tirar dúvidas, para esclarecer alguma coisa que ficou aí em aberto, ou até mesmo para a gente formar uma parceria. Então, eu vou estar disponibilizando agora aqui para vocês no chat. Você pode copiar aí. Nós vamos também enviar pelo e-mail que você cadastrou lá no Simpla. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós temos o maior prazer de
marcar uma videochamada com você e poder te ajudar aí. Léo, obrigado também por nos ajudar aí, sendo nosso moderador. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar. Não, na verdade eu quero agradecer. Agora no chat o pessoal tem manifestado aí os agradecimentos pela proposta, né? E assim, é simples, pessoal. Muda muito a forma da gente raciocinar em tempos, como eu falava no início, quem perdeu, todo o intuito de fazer isso foi numa palavra que o Marcos me falou uma vez de: Léo, em tempos de crise, nós não raciocinamos direito. São muitas emoções, que ansiedades, enfim, e não faz com que a gente tome decisões racionais. Precisa, nesse momento, ser usado os modelos mentais. Para isso, precisam ser entendidos, né? Parar e entender o que está acontecendo e aplicar. O Marcos tem centenas de modelos mentais de exemplos, e é muito legal a linguagem, porque ele dá exemplo do dia a dia, e acaba que depois você vira um expert nisso e acaba montando os seus próprios modelos mentais, criando modelos mentais para você na sua correção. Então, agradeço a todos aí pela participação. Pena que nós temos que encerrar, porque a ideia era agora fazer um bate-papo. Tem pessoas, grandes amigos meus que estão participando desse workshop e que eu sei que tem muita coisa a colaborar, a contribuir, porque são de empresas de segmentos diferentes. Então, quando eu olho a tela com todo mundo aqui, eu vejo um pouco do que está acontecendo lá com o Marcos lá no bar, eu sei um pouco o que está acontecendo no Nutribanco, eu sei um pouco o que está acontecendo e a forma rápida que a Algar evacuou para começar essa quarentena, eu sei um pouco o que está acontecendo no momento da irrigação, que é um mercado completamente inovador para o Brasil, a irrigação de paisagismo, sei um pouco o que está acontecendo na hotelaria e no turismo, com alguns amigos que estão aqui, ou pequenos e micros empresários, como o Thiago, que é empresário e faz parte do turismo. Então, enfim, eu sei que todos vocês tinham muito a colaborar, contribuir, mas eu acho que a gente deixa com a próxima. Nós vamos fazer outros desse e nessa vamos bater o papo e trocar experiência. Eu acho que esse momento é o momento de você entender o que o rapaz do Zenaide está fazendo, o que o cara do Executivinho está fazendo, o que o rapaz da Viva está fazendo junto com o Tribanco. Mesclar essas informações, usar os modelos mentais que pode ser usado de uma forma para um, de outra forma para outro, o que o supermercado Big está fazendo, o que a Rainbird está fazendo. E ao mesclar, eu acho que isso é o mais legal da gente passar juntos por esse momento. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez. Só um minutinho. Desculpa, Léo, eu te interrompi. Mas eu só queria falar o seguinte, eu vou abrir os microfones para a gente dar um tchau geralzão. Mandar um abraço para todo mundo. Vamos lá? Aí! Aí, muito obrigado. Abraço para todos. Obrigado, gente. É isso aí. Olha, que o seu emocional nesses dias esteja assim, legal, para cima, sem toxicidade, sem pensamento apavorante, porque daqui a alguns tempos a gente vai estar lembrando desse tempo daqui, falando assim, olha, eu aprendi muita coisa, foi difícil, mas foi muito bom. Nós vamos sair lá do outro lado muito melhor. Grande abraço para todos. Isso aí. Para todos. Ficam na paz. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Marcos. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.